Então, assim, como que é o dia a dia de alguém que trabalha com LLM de verdade? Uso muito pouco. Uso muito pouco o chat, assim, essas coisas para conversar, tirar dúvida e tal. Ah, É algo que são dois propósitos. Uso um pouco mais indivíduo, né? É formatar dado, é jogar isso aqui de um jeito para outro. Esse negócio que é sempre trabalho braçal que eu não quero fazer, você joga lá, a gente resolve. sim, Né? claro. Em questão de trabalho, eu acho que uma das maiores dificuldades de mexer com LLM é, dentro dessas possibilidades infinitas, entender que a gente quer usar o mínimo possível. Porque no mundo real as coisas não podem dar errado, as coisas não podem... Tem que ser determinístico. Eu não posso ter muito problema. Então, pensando dentro do banco, se qualquer coisa der errado, aciona a Bacen. Pronto, multas muito, muito milionárias. Então, a gente tenta fazer sistemas robustos que utilizem LLM, e aí seja para gerar resposta, seja para decidir um roteamento. Então, você mandou: olá, eu estou com problemas no meu cartão, eu entendo que isso é uma pergunta que é um problema, eu vou mandar para um lugar específico que vai resolver o problema lá dentro. Eu vou ter outra LLM que só vai tentar entender qual é o problema, e aí eu pego essa categoria do problema, eu vou bater num banco e trazer um documento respondendo qual que é uma resolução possível para esse problema. Então, essencialmente, é muito software engineering. Tem pouquíssima matemática, faz uns 3 anos que eu não treino modelo de verdade, assim, mas é muito software engineering. Então, hoje em dia, a gente costuma trabalhar bastante com grafo. Então, eu tenho todo um sistema orientado a grafos que eu uso LLM para rotear, para decidir para onde que eu vou, para ter essa coisa muito mais agêntica, assim, essas tomadas de decisão. Eu deixo ele gerar o mínimo possível e quando gera, é assim, esse documento me gera uma resposta contextual. Ele pega a pergunta do cliente: que pena que você está tendo esse problema, você pode fazer isso, isso e aquilo. Então, trabalhar com LLM acaba sendo usar o mínimo possível de LLM, do jeito mais controlado, do jeito mais educado, do jeito mais robusto, porque ela é selvagem, ela custa caro e ela demora. E eu vou perguntar mais uma coisa, eu vou abrir para essa pergunta, porque, enfim, eu tô aqui. O que você acha? Meus alunos já sabem disso. Eu acho pavoroso o negócio de prompt engineering, sabe? E isso tá pegando mesmo, sabe? Tem gente realmente especialista em ficar: eu sei fazer o GPT fazer tal coisa, olha só, porque eu sei dar os prompts corretos, assim. Cara, isso aconteceu muito em 2021, 2022, que foi quando saiu o GPT-3 e teve toda aquela onda, todo aquele hype. E acabou que, assim, teve gente, sempre tem gente que ganha muito dinheiro com qualquer coisa, né? Então, foi essa onda aí de prompt engineering, hoje em dia não existe. Qualquer grande empresa você não encontra. O cara que ele só edita texto, não precisa. A LLM faz isso. Exatamente. Então, assim, se for para mim mexer em prompt, eu peço para ela mexer no prompt, a gente acaba gerando um negócio meio complicado, mas eu tenho ali. Então, assim, essa coisa de prompt engineering foi meio que uma onda. E aí são essas ondas que vêm, que passam, e aí do nada todo mundo é especialista em IA. E hoje em dia muito N8N, e automação, e aí você faz tudo, e 30 milhões de reais por semana. E são essas coisas, assim, essas ondas que passam. Mas questão de prompt engineering, cara, não tem. Nas grandes empresas você vai ter o cara que ele é o PH da adesão nervoso, muito bravo, que vai treinar o modelo, vai trabalhar com inferência de chip, o cara que é realmente baixo nível. Os caras estão no OpenAI, esse cara está na Google, esse cara está em um lugar enorme. Nas empresas médias, você vai ter o cara que usa isso de um modo eficiente para resolver problema, para agradar executivo. Acho que essa é uma tristeza muito grande da vida de quem trabalha com ciência de dados, sempre foi, que é metade do nosso trabalho é agradar executivo. A gente acaba tendo muitos empecilhos ali na geração de valor, porque você fazer uma previsão, a previsão erra, o pessoal não gosta muito de erro. Então acaba tendo muito dessa coisa assim, a gente faz porque a gente tem essa coisa legal acontecendo, eu tenho um valor ali muito interessante. Na prática, o LLM não te dá dinheiro nenhum, não tem nada, você está gastando muito. Mas quando você melhora um atendimento, quando você melhora uma experiência, quando você gera a possibilidade de eu te perguntar alguma coisa às 3h30 da manhã sem me responder, a gente tem essas gerações de valor assim, num ponto muito mais de experiência, de NPS, de usuário mesmo. Então, e a empresa pequena, aí depende. Pode ser estagiário, pode ser programador. Aí essa coisa do vibe coding, essa coisa nova do vibe coding, você faz um aplicativo novo, aí é brecha de segurança, aí dá tudo que é lado, cartão vazado. Então, assim, dá pra fazer, Gente, quem tem perguntas para o João? Diga. Eu achei interessante essa parte que você falou, que sempre tem que dar uma resposta. Nessa parte da alucinação, quando as empresas implementaram o React, eu penso que a alucinação diminuiu por causa da época que não usava, certo? Uhum. Então, poderia vir no futuro, não sei se é exatamente o React, mas algum outro método, não sei se é um método que fala,
fazer com que o modelo ele pense se aquilo realmente não está correto e poder dar uma resposta, tipo, não está correto. Porque em experiência própria eu sei que se você falar de alguns assuntos, ele pode falar, tipo, isso é um assunto proibido, não posso falar sobre isso, então, tipo, não sei te dar uma resposta. Hoje em dia já tem algumas arquiteturas assim, então se for entrar lá no GPT, ele tem um modelo, o modo thinking, o modo de pensamento, reasoning. Então você tem diversas dessas arquiteturas que essencialmente você obriga a LLM a escrever muito num bloquinho de notas separado, e ela vai ali falando, se debatendo. E como ela fala muito, ela gera muito texto, ela acaba tendo essa obrigação de ser factual ao que ela disse, e melhora a questão da alucinação. Mas a gente nunca vai conseguir acabar completamente com a alucinação, porque nosso objetivo aqui é gerar texto. Gerar texto por si só é alucinação, ela está gerando palavras. Eu não tenho controle da palavra que é gerada. A gente consegue fazer um monte de coisa para dizer quais palavras eu quero que gere com maior probabilidade, a gente consegue mexer em questão de parâmetro dela para só as mais prováveis que ela viu com mais frequência vão ser geradas. Mas no fim do dia, cabe ao modelo gerar a próxima palavra. Então não interessa quanto ele debata, não interessa quanto ele fale, vão ter erros, vão ter alucinações, e aí seja porque ele está confiante demais e ele acha que ele sabe, seja porque ele viu um conteúdo que às vezes não estava correto, então ele até sabe, mas ele está errado. Eu treinei um modelo de trilhões de parâmetros. Esse texto ele pode estar errado na base, e é isso, ele não está alucinando, mas ele está errando. Então acaba sendo que a alucinação, vira um termo meio genérico para o erro da LLM. Assim. Então aquela clássica que você pergunta quantos erro R's factual, tem. né? Um erro factual. Não um erro de concordância verbal. Um erro factual. Esse ele não erra, né? Não, quando você pergunta quantos R's tem strawberry, ele te falar que são 2, falar que são 5. Acontece, vai acontecer e sempre vai acontecer. Como o modelo ele é probabilístico, ele vai te gerar algo. Ele pode pensar que o próximo token é o não vou te responder. Mas na prática, o objetivo dele, você pediu uma coisa, pensando na questão dos otimizadores, ele vai tentar te responder. Ele foi treinado para te responder, ele vai tentar te responder. Então assim, acho que trabalhar com software é uma coisa muito legal, porque do dia para a noite tudo muda. Então, do dia para a noite pode sair uma nova arquitetura, e agora o novo modelo roda em celular, e AGI chegou, acabaram seus empregos e estamos perdidos. Pode acontecer. Então, essas coisas às vezes acontecem do dia para a noite, assim, mas dado o que a gente tem de arquitetura hoje, Transformer, essa coisa que está de pé aí, a gente não vai acabar com isso tão cedo. E outra pergunta, eu também achei interessante que você falou que se adicionar mais informações pode piorar o modelo. Então, no futuro, a gente vai ter mais informações, mais dados, eu cito tipo o ChatGPT. Então, algo concentrado, você precisa de algo muito específico, ele não vai mais saber fazer direito, porque tem muita informação sobre aquilo. Aí vem uma pegada legal que hoje em dia a gente tem essa guerra pela hegemonia global de modelos, os Estados Unidos com muitos modelos, a China está tentando, porém a gente tem uma restrição grande de exportação de placa de vídeo. Justamente porque os Estados Unidos está com medo, não quer dar as ferramentas. Então a China está basicamente 2 gerações atrás de placa de vídeo dos Estados Unidos. Então, em questão de poder computacional, eles estão muito atrás. E aí o que eles têm que fazer? Dá um jeito. Então a gente viu o DeepSeek chegando uns 6 meses atrás e batendo de frente a frente com modelos muito grandes, treinados em máquinas muito grandes. E aí que entra essa pegada que eles têm uma arquitetura nova. Eles fugiram do Transformer grande, enorme, parrudo, e pensando numa ideia do Transformer que ele escala verticalmente, eles escalaram horizontalmente. Então, uma arquitetura chamada Mixture of Experts, que é mistura de especialistas. Então, eu vou ter um cara que olha para a sua pergunta, entende o que ela quer dizer e passa para um especialista. Ao invés de eu ter um modelo com 1 trilhão de parâmetros, eu tenho um modelinho pequeno, com alguns bilhões, e outros pequenos modelos ali, com 30, 50 bilhões, cada um que sabe muito de uma coisa. Então, a gente acaba fugindo dessa pegada de um modelo enorme, que sabe de tudo, para um cara que sabe... Um cara que conhece um cara, e esse cara sabe de muito. Então... isso pensando em modelos grandes, né? Eu, pessoalmente, acho que a evolução do mundo em questão de modelos vai acabar recaindo a pequenos modelos especialistas, que é uma coisa que a gente já tem visto no mercado hoje, de muito treinamento próprio de modelo para responder pequenas dúvidas, resolver pequenos problemas. O modelo grande, ele é pesado, ele é caro, ele é demorado, e o público não está disposto a esperar nenhum desses. Então, o sistema de alta performance, pensando em um banco, vai fazer uma transação. Se eu quiser usar isso dentro do sistema bancário e financeiro, eu tenho 500, 700 milissegundos para responder. Eu não consigo esperar um modelo enorme. Mas um modelo pequenininho, quem sabe dá tempo. Então a gente tem essas evoluções de futuro, mas ainda não chegamos lá, estamos caminhando.
comentou que está trabalhando mais com software engineering, né? Mas chegou a trabalhar com treinar um modelo, que nesse caso é a parte que envolve mais matemática, tipo quando mexe com LLMs, e daí, tipo assim, quando você está na parte de implementação computacional, você, vamos dizer assim, programa as equações, a parte mais refinada na mão mesmo, ou só usa bibliotecas, tipo, aponta alguma coisa e tudo mais? Cara, graças a Deus tem algum PhD em algum laboratório que fez isso pra mim. Então, assim, gosto muito de matemática, fiz o curso, os números são muito legais, as fórmulas lá, e aí... Mas, assim, essa questão de fazer o treinamento, você tem linguagens específicas para placas de vídeo, você tem contas específicas de otimizador, uma porrada de dado, e é muita matemática, baixíssimo nível. Então, é algo que, para isso chegar na mão de alguém comum, como eu, assim, não dá, cara, não anda. Então, como eu falei, eu estava lá na Zuca, a gente já tinha modelos grandes. E demorou um ano treinando o modelo. Então, eu tenho lá bibliotecas um pouco maiores, TensorFlow, o Keras, então essas outras bibliotecas um pouco maiores, Python. Para trabalhar com redes neurais, alguém muito cabeçudo, muito inteligente, já deixou ali tudo no jeito, que aí é trabalhar com parâmetro mais alto nível. Então, a gente está falando de learn rate, a gente está falando de época, a gente tem a questão dos badges e tal. Então é muito mais entender o meu dado, como ele se adequa àquele cenário, àquele modelo. Provavelmente eu estou usando algum modelo de base. Hoje em dia não dá mais para competir treinando o modelo C. Então, adaptação do modelo, isso ainda acontece assim no público um pouco mais comum, né? Pessoas que não estão em laboratórios de altíssimo prestígio. Então é um negócio assim, usar uma biblioteca que alguém já fez para treinar. É uma parte de parametrização. É muito parâmetro, muita briga, muito teste, ver o que deu certo, ver o que deu errado, treina um pouco mais. Então é muita experimentação, mas não tanto esse baixo nível de contas. Sabe quanto custa por mês, por usuário, esses grandes, os very large, de modo ChatGPT, Gênesis, essas coisas, sabe quanto custa por usuário? Para a empresa? Quanto custa, não quanto eles cobram. Quanto custa para a empresa? Quanto a empresa está pagando? Para treinar, para Nós estamos operando com muita margem de prejuízo. Coisa de 1000% de prejuízo aí para o usuário. $20 mil por mês. Então, para isso um dia dar $20 mil por mês de produtividade vai demorar um tanto ainda. E como você não pode usar dado contaminado com os próprios, o próprio texto que ele gerou, você não pode dar feedback e colocar de volta. Então, como a internet já está toda contaminada, você não pode usar mais do momento que esses modelos foram criados. Então, você só tem a internet logo em 2023 para treinar esses modelos, não tem nada além disso. Então, não tem mais dados. Internet morta. Não tem o tamanho do modelo, a computacional escala com a raiz quadrada do tamanho do modelo. Então não tem muito esperança de que isso vá melhorar tanto assim nos próximos anos. Que eu estou concordando com você, o negócio são os modelos menores, que daí traz aquele problema que você tem que treinar todos esses modelinhos e quando é que a gente vai achar energia para fazer isso? Pois é, o problema é realmente grande. E assim, é uma das questões com as quais a gente não vê grandes evoluções. Desde o GPT-3.5 a gente teve novas performances, muito benchmark sendo batido, mas assim, nada que foi tão uau quanto antes, porque provavelmente a gente não vai ter um outro uau antes de uma nova arquitetura revolucionar toda essa coisa. Vai achar outra internet. Ali no fundo ela tinha perguntado. Eu ia puxar a sardinha da matemática. Eu sou cientista de dados, embora a gente não use a parte teórica que a gente vê no curso, como matemática a gente vê uma grande diferença no mercado de trabalho. Então, a gente tem alguns os conceitos fundamentais que outras pessoas que estão na mesma posição não têm. Então, por exemplo, você entender de mínimo local, mínimo global, como o gradiente funciona, e outros conceitos faz muita diferença no dia a dia, mesmo que a gente não aplique, sabe? A gente coloca muito à frente, então, estudo em cálculo, estatística e outras coisas que fazem diferença, tá? A gente utiliza muitas bibliotecas, muitas ferramentas que auxiliam muito no dia a dia, mas assim, o feijão com arroz foi ali, sabe? Cálculo, álgebra, meu Deus do céu, falando de álgebra aqui. Só os meus centavinhos. Eu vou levar você em todas as minhas aulas. Pra você falar antes, sabe? É isso aí. Acho que é muito essa parte das ferramentas, né? Você tem um modelo grande, você coloca alguma coisa ali e melhora. Você saber o porquê disso, você entender o
que você está fazendo faz com que você consiga fazer isso de um modo efetivo. Você não vai lá, ok, melhorou, tentativa e erro, vai jogando, deu certo ou deu errado, é você entender o porquê que aquilo aconteceu, né? Quando você tem uma noção da arquitetura, quando você sabe o porquê que as contas funcionam, o negócio ele fica muito mais fácil, né? Não O que que é aperta só um running botão. rate, por exemplo, sei lá. Não aperta só um botão, né? Sabe o que tá acontecendo. Sabe o porquê do botão. Sim. Tá, falando um pouco da parte chata. Tipo, eu vi ali que você começou com júnior já, tipo, não teve estagiário nem nada, né? Olhando assim de fora, como matemático, já tá se formando, não sei o quê, como é que eu consigo... eu tenho conhecimento, sei lá, de trabalho, assim, tipo, um pouquinho de modelos, montar um N8N da vida ali, tava paradão lá dentro da empresa para montar uns negocinhos assim. Agora, como é que eu consigo uma certificação para me tornar um especialista nesse negócio? Assim, chegar a qualquer escadinha, sei lá, alguma coisa da Amazon, alguma coisa assim, qual que é o negócio para chegar com o interesse e falar assim, ó. Acho que dentro da área de ciência de dados, assim, programação como um todo, não tem conselho, não tem regulamentação, ou qualquer um faz o que for, qualquer um põe o nome que for. Então acaba que a gente não tem muitas padronizações, assim. Pensando em ciência de dados, o Brasil ele ainda acaba sendo muito jovem, assim, muito menino. A gente não tem coisas muito estruturadas, a gente tem pequenas empresas, a gente tem gigantes empresas, grandes centros de ciência de dados. Então aí a gente vai ter programas de estágio bem grandes, assim, você pega Itaú, você pega Bradesco, enfim, basicamente todos os bancos, todo lugar que mexe com dinheiro, indústria, bastante indústria também trabalha com isso. Então, a gente tem esses grandes programas de estágio, assim, que é uma ótima porta de entrada, mas assim, na prática, em questão de formação, em questão de certificação, não tem nada muito fechado, assim, não tem um negócio muito, um caminho. E aí, do mercado, é entender o que está acontecendo ali, né? Então, por exemplo, agora a ciência de dados está rolando muito essa coisa da GenAI. Então, geração de texto, LLMs, acaba sendo uma porta de entrada um pouco mais exposta, um pouco mais aberta. Ainda tem muita previsão normal acontecendo, né? Tem muita categorização, regressão, clusterização, parte de séries temporais que não acaba. Então, você tem todos esses mercados, acho que acaba muito de para onde você quer ir. Então, uma coisa que é um exemplo que é sempre legal é visão computacional. Sempre tem uns malucos que trabalham com visão computacional. E é um negócio que, assim, você tem poucas vagas, visão computacional é uma área que não paga muito bem, é muito difícil, é extremamente complicado, e tem gente que gosta. Então, você sempre tem meio que esse caminho para alguma sub-área que você quer ir, né? Igual programação você quer fazer front Android, você vai estudar aquela coisa, dentro de ciência de dados, se você quer uma área um pouco mais específica, você pega ali, é muito estudo, é muita teoria, submodelo, e aí todo ao redor de engenharia de software ajuda, né? A parte de cloud, programação, todo esse ao redor que acaba virando ferramenta. E tem alguma coisa, tipo, não quero um negócio da Udemy da vida, sabe? Um negócio mais, uma plataforma, alguma coisa assim, que você vê que outras pessoas usam. Cara, você tem a dos grandes, né? Você tem a do Andrew NG, que eu não lembro qual é o nome da plataforma, mas é a plataforma dele. É a Coursera. Você tem a Udemy. Normalmente as grandes clouds têm a própria trilha de educação. Elas acabam puxando sardinha para a própria cloud. Então, mas assim, a maior parte delas é de graça, então você consegue entrar lá, aprender cloud, aprender coisas técnicas. É um negócio que fica legal no currículo, assim, você consegue colocar lá, pô, já fiz o treinamento da Databricks, AWS, GCP, Azure, Oracle. Então você consegue aprender por lá. Mas cara, acho que se você quiser aprender muito, você tem aquele livro clássico da estatística, Introduction to Statistical Learning. Esse aí conhecemos. De cima a baixo. Aquilo lá você sai um cientista de dados bem formado. Deixa eu fazer um comentário só. Pode falar. Se vocês quiserem, tem a graduação em ciência de dados na Federal. Sim, Não, eu sabia dessa. Samuel, só fazer uma colocação. Ficou chique agora. Com muita vergonha eu falar isso, mas para você ver como é que tem as oportunidades. A gente não sabe pegar ou a gente não dá conta também. Porque eu me inscrevi na AWS para ser um representante da AWS na universidade, tem alguns aqui no Brasil. E eu posso dar uma disciplina de AWS. Só que para dar a disciplina de AWS eu tenho que fazer o curso de AWS. E aí eu não tenho tempo de fazer o curso de AWS. Mas se eu fizesse isso, daí eles pagam
para os alunos que fizerem a disciplina, eles pagam a prova de certificação de AWS, sabe? De cargo. Nossa, que massa. Só que eu realmente não. Se algum professor quiser fazer isso, eu posso tentar ver se eu consigo colocar também. Mas. Professor Então, de Paris, né? dá para dar uma disciplina. Eles têm o programa da disciplina toda, assim, para cloud, né? Para aprender cloud. E é o tipo de coisa que a gente, quer dizer, tá aí, né? E a gente não consegue aproveitar. Outro comentário importante sobre o mercado é que 90% do serviço é engenharia de dados, não é ciência de dados. Se vocês querem ir para um mercado mais promissor, vocês têm que ir para o mercado de engenharia de dados, que é limpar a planilha, fazer pipeline, colocar o código dos outros em produção, é bem menos glamouroso, mas na minha opinião, onde está o serviço. Você comentou um pouco mais cedo que os gigantes treinam os gigantes, né? Que as empresas lá de fora, tanto dos Estados Unidos quanto da China, que são os preeminentes nisso. Mas aqui no Brasil, tirando o setor bancário, que eu sei que não tem muita vaga, como que a gente está? Cara, a gente tem um modelo brasileiro, o Maritaca, foi treinado pelo laboratório da Unicamp. Unicamp. O único modelo brasileiro que a gente tem por enquanto. Então, em questão de infraestrutura, por que a Amazon consegue treinar modelo? Porque ela tem muito data center e madrugada eles ficam parados. Pessoal, quando você pega uma máquina para fazer alguma coisa, você não usa ela inteira. Eles roubam metade. Então eles já têm muita infraestrutura e para eles é muito barato, porque eles não estão necessariamente pagando por isso, eles estão usando o que eles já têm, né? Então, em questão desses treinamentos de modelo, um negócio mais nacional, a gente tem alguns centros de pesquisa e é muito mais universidade. Porque para a empresa, não é muito difícil fazer dar dinheiro no Brasil, devido à questão de que a gente não tem cloud nacional, a gente tem o Magalu aí que está começando a engatinhar, mas a gente não tem essa grande disponibilidade de realmente ter modelos ali fazer esse treinamento. Então você vai ter laboratório Unicamp, e a NCC sem dúvida deve estar fazendo alguma coisa com isso, esses grandes laboratórios de computação aí. Ali você vai ter uma Quem tem GPU para isso? Quem tem GPU para isso? O governo do Paraná assinou um contrato, um acordo com universidades da Índia para montar uma rede de supercomputadores para esse tipo de coisa aqui no Paraná. Então, Logo chega. A federal foi convidada também, mas é mais a rede de universidades estaduais vai começar a trabalhar com isso. Bom, gente, só vamos terminar com a pergunta do Eduardo. Se eu fosse falar que eu sei LLM e você fosse me entrevistar, quais assuntos que você levantaria para verificar o meu conhecimento sobre isso? Boa. Questão de prova. Acho que a gente tem que falar muito do básico, né? Então, quando você pega uma LLM, a gente não treina, a gente não roda, até roda local, mas assim, é muito difícil, né? Então, pensando na questão do básico, para você usar LLM, você tem os parâmetros dela lá. A gente está falando de temperatura, a gente está falando de top P, top K, a gente tem seed, a gente tem max token, a gente tem as stop words. Então, acho que um pouco dessa questão da parametrização, que é muito lá de NLP que sobe, só aumentou a escala. Então, saber quais são os parâmetros que eles fazem, o pessoal às vezes vai direto para usar e não sabe o que está fazendo. Então, realmente, eu já peguei bastante entrevista, assim, estou fazendo entrevista, o pessoal às vezes sabe como utilizar, sabe como montar o case, como resolver o problema, mas ele não sabe como configurar a LLM, então isso aí vai te gerar problema em algum momento. Hoje em dia a gente tem todas essas arquiteturas de agente, então é uma coisa que pega bastante, um agente, como que você permite que ele utilize ferramentas, como que você permite que ele faça as coisas, no geral, frameworks de Python, né? Então a LangChain, LangGraph, Llama Index, Cree, todos esses frameworks de Python que permitem essa construção agêntica. Parte de RAG, então você conseguir subir um banco vetorial, fazer um embedding no documento, qual que é o melhor modo para eu fazer o embedding, estratégia de chunking, então você quebrar esse documento em partes. Se eu pego o documento inteiro e faço um vetor gigantesco, na hora que eu recupero ele não quer dizer nada, porque é um vetor enorme, de uma coisa que não é representativa. Então como que eu quebro do melhor jeito sem perder contexto? E eu acho que é parte de produtização disso. Então, você montou, está rodando a tua máquina, vai acontecer. Então você fazer isso acontecer, você fazer conseguir várias pessoas baterem no seu endpoint ali ao mesmo tempo, conseguir realmente fazer a disponibilização dessa coisa, e depois que chegou em produção, o usuário veio lá me reclamar que meu modelo vendeu um carro para ele por R$1, eu consegui ter o track disso, então observabilidade, monitoramento,
ter a visão do que está acontecendo em produção. Né? Acho que são esses aspectos principais que você tem que ter. É bom, é muita coisa. Bastante coisa. Tem uma pergunta. Quando você está ali trabalhando na sua empresa e está trabalhando na implantação de um modelo de LLM, né, um prompt, existem métricas bem definidas para você mensurar tipo, a alucinação e ver a questão de qualidade? É a pergunta do milhão. Assim. Hoje em dia a gente não tem uma métrica para alucinação, a gente tem diversas métricas dentro do ramo de NLP, que a gente tem, por exemplo, para tradução, a gente tem para sumarização, a gente tem para esses outros problemas que eles são fechados. Então, eu tenho de um lado, eu quero chegar no outro, quando eu estou traduzindo, eu sei onde eu quero chegar. Quando eu estou sumarizando, eu sei de onde eu vim e aonde eu cheguei, então eu consigo comparar. Quando eu estou respondendo algo baseado em documentos, eu sei de onde eu gerei a resposta, eu vejo se está embasado. Quando a gente fala da geração da resposta, a gente não tem muito como gerar métrica. Então a gente acaba utilizando algumas técnicas que, no geral, são pegar outra LLM e pedir para ela avaliar e ver se faz sentido. É um problema um pouco cíclico, assim, como que eu confio no cara que está avaliando? A gente só confia. Uma altura desse campeonato não tem muito o que fazer, assim. Então, questão de métrica, a gente pode usar ou LLMs para avaliar, a avaliação do usuário acaba sendo a coisa mais importante. Então, quando eu gerar a resposta, ele dá o dedãozinho para cima ou para baixo. Com base nisso, eu vejo como que estão as minhas ações, se elas estão sendo efetivas, se não estão. Se eu realmente tirei a dúvida dele. Quando a gente trabalha nesses problemas abertos, né, de LLM, se eu dei a resposta certa e o usuário ficou bravo, porque eu disse que eu não vou aumentar o limite dele, ele vai dar dedão para baixo. Foi ruim? Não foi ruim, estava certo. Então, toda métrica é muito difícil, assim. Trabalhando com problemas fechados tem métrica, porque o problema é fechado, eu tenho a resposta, eu tenho o gabarito, eu tenho a ground truth ali para comparar. Para o problema aberto de geração de texto eu não tenho muita métrica. Assim, a gente levanta algumas coisas, mas é tudo muito mais no confio. Assim. Alguém gerou, a gente achou ali, de acordo com os nossos testes, que é 80% de assertividade. É meio que isso. Pessoal, vamos agradecer o João. Esse aqui, desculpa. Esse é a lista de presença, se vocês puderem, para todo mundo. Isso, para todo. Gera certificado de extensão. Isso, gera certificado para todo mundo aqui que preenche aqui a lista de presença. A gente pode tirar depois pode tirar uma foto daqui para cá, assim, pegando ele pro tipo da palestra, vocês concordam a gente tirar uma foto? Quem tira, que ele tem o braço comprido. Assim. Quem tá? O Samuel? Não, eu sou terrível pra tirar foto. Professor, se você espera. manda o link. Manda. No grupo lá. Não conseguiu ler? Não sei. Conseguiu ler? Tem gente que não tá conseguindo. Eu não consigo. Também não consegui. O pessoal lá de longe tá conseguindo, talvez aqui perto não. Vou apagar a luz, tá? Rapidinho, pra vocês entrarem. Eu mando o link do Farms no Sudão, não sei se você vai. Mas é que não é todo. Se puder fazer isso, mas não é todo mundo. Vamos ver se apagando a luz melhora. Maravilha. Deu certo? Não? Você tem que ativar o Tenta depois, um pouquinho mais longe. Aí eu não sei, então. Obrigado, pessoal.